Ora viva, saudações amigas, saudações especiais para si que nos está a acompanhar neste momento. Estamos aqui para dar continuidade ao ciclo de entrevistas com os candidatos que já se alistaram para as presidenciais de 2021. Hoje, connosco, temos uma das personalidades que estão a se candidatar. Refiro-me ao doutor Hélio Sanches. Muito bem-vindo, muito boa tarde. Como é que esteve, como é que está, como é que decorreu todo o processo da entrega dos documentos, bem como as assinaturas? Antes de mais, permita-me cumprimentar o senhor jornalista e enviar um abraço fraterno a todos os cabo-verdianos, todos os telespectadores, residentes aqui em Cabo Verde e na nossa diáspora. Devo lhe dizer que o processo para a formalização da minha candidatura decorreu na normalidade. Recolhemos aproximadamente 2.000 assinaturas. Infelizmente, nem todas as assinaturas estiveram em condições, porque houve cidadãos que não estavam recenseados. Mas, portanto, o processo decorreu num clima de um ambiente muito bom, um clima de muita fraternidade. Os cabo-verdianos acolheram satisfatoriamente a nossa candidatura. Apesar de não termos um apoio partidário, nós conseguimos, de facto, um número muito aquém daquilo que é previsto na lei, que, portanto, estou de veras muito satisfeito com o processo. A nossa candidatura, portanto, foi formalizada, como tiveram a oportunidade de ver, dentro do prazo legal, e o Tribunal Constitucional praticamente não tocou na nossa candidatura, porque estava muito bem organizada. O nosso mandatário fez um trabalho extraordinário. Todo o staff e a estrutura do movimento de apoio à candidatura de Hélio Sanches, que esteve, portanto, a organizar o processo, fez um trabalho extraordinário. De modo que estamos muito satisfeitos e com muita convicção de que no próximo dia 17 de outubro nós seremos o próximo Presidente da República de Cabo Verde. E como é que descreve aos cabo-verdianos Hélio Sanches e o que é que lhe motivou a candidatar-se a Presidente da República? Eu sou advogado de profissão, tenho 56 anos de idade, sou casado, tenho 4 filhos, sou, portanto, licenciado em Direito, como já disse, mas também sou mestre em Direito Internacional, com especialidade em Direito Internacional Privado. Sou do Conselho de Santa Catarina. Devo dizer que sou órfão desde 1 ano e 9 meses de idade. Perdi a minha mãe e fui educado por uma tia que infelizmente não faz parte hoje deste mundo, que me educou e incutiu em mim os princípios da honestidade, da fé cristã, da solidariedade, da entreajuda, e é com base, portanto, nesses princípios que eu vou me apresentar perante os cabo-verdianos, ciente de que tenho esse dever enquanto cidadão. A minha motivação é o cumprimento de um dever enquanto cidadão. Qualquer cabo-verdiano que sente que está preparado para servir o seu país deve, portanto, disponibilizar para servir Cabo Verde. Cabo Verde é um país nosso, que todos nós amamos, e com muita humildade sinto-me preparado hoje para ser, portanto, chefe de Estado e exercer as funções presidenciais ao mais alto nível, com sentido de Estado, com responsabilidade, unindo os cabo-verdianos, mobilizando os cabo-verdianos para o novo mundo que nós começamos hoje, com uma nova visão para o futuro. Portanto,
a nossa motivação é de índole pessoal e para servir Cabo Verde, esse nosso belo país. Servir Cabo Verde num contexto diferente, um contexto muito crítico da pandemia. Caso fosse eleito presidente, como é que faria ou o que faria para colaborar ou para fazer a sua parte, conjuntamente com o governo que está realmente a trabalhar em condições atípicas? Nós vivemos efetivamente o novo mundo. A pandemia que assolou o mundo alterou profundamente o modus vivendi dos povos. Portanto, Cabo Verde também foi afetado, obviamente, por esta crise pandémica. Os cabo-verdianos foram afetados e agora nós temos que ver para o futuro, temos que olhar para o futuro. O futuro é de imprevisão, mas também eu considero que o futuro é de muita esperança. Por isso, eu entendo que neste novo contexto do mundo, Cabo Verde precisa de novos políticos, de uma nova visão para o futuro. Precisa, portanto, de outros protagonistas, porque nós vivemos o novo tempo. Aí a diferença em relação aos meus adversários, os dois que são candidaturas partidários. A nossa diferença é que os dois candidatos dos partidos são candidatos da velha realidade. São candidatos que serviram no tempo do Partido Único, os dois. Depois serviram o país também no regime democrático. E eu considero que aquilo que tinham para dar a Cabo Verde já deram tudo. Esses candidatos exerceram funções governativas no país e no âmbito dessas funções tinham todo o poder para, portanto, trabalhar por um Cabo Verde melhor, Cabo Verde com menos pobreza, Cabo Verde com menos desigualdades sociais que nós temos hoje, Cabo Verde onde todos deveriam, portanto, usufruir da felicidade deste belo país. Mas, infelizmente, eles não conseguiram fazer isto. E quando tinham esse poder, no governo, não conseguiram fazer, portanto, dificilmente agora, como chefe de Estado, poderão fazer isto, porque as funções do chefe do Estado, as competências do chefe de Estado são competências distintas das competências do governo. Eu vejo esses dois candidatos partidários nas redes sociais a falarem de obras que fizeram durante a sua governação, mas o que é que as obras têm a ver com as funções do Presidente da República? O Presidente da República é um moderador do sistema político cabo-verdiano. Ele é um elo de ligação entre todos os cabo-verdianos residentes no país e na nossa diáspora. Ele é um árbitro do sistema. Ele deve mobilizar as vontades de todos os cabo-verdianos, independentemente dos partidos políticos, independentemente da pertença política dos cabo-verdianos, à volta daquilo que é importante para Cabo Verde, que é o seu desenvolvimento e o bem-estar do seu povo. Mas sabemos que esses candidatos partidários dividiram Cabo Verde quando estiveram a governar o país, dividiram os seus próprios partidos, criaram inimizades internas graves. E, portanto, eu considero que, salvo o devido respeito, eles não têm condições, efetivamente, de exercer o cargo de chefe de Estado, porque esse cargo exige, de facto, muita ponderação, exige, portanto, pessoas que estejam preparadas para unir os cabo-verdianos e não para dividir os cabo-verdianos. E eu creio, com muita humildade, que pelo meu percurso político, como um candidato da nova geração, como um político da nova normalidade, eu estou efetivamente em condições de trabalhar para todos os cabo-verdianos. Eu fui deputado no Parlamento Pan-Africano, fui líder do maior grupo do Parlamento Pan-Africano, que é o Grupo Parlamentar da África Ocidental. Liderei 75 deputados dos 230
5 que fazem parte do Parlamento Pan-Africano, deputados dessa nossa região, que têm culturas diferentes, têm línguas diferentes, têm um desenvolvimento diferente nos seus países. Eu consegui, portanto, liderar esses deputados e, conjuntamente, nós fizemos um excelente trabalho aqui na nossa região. Portanto, como deputado no Parlamento, sempre tive um discurso equilibrado. Todos reconhecem no Hélio Sanches um deputado da nação cabo-verdiana. Embora tenha sido eleito pelo Círculo Eleitoral de Santiago Norte, todos reconhecem em mim um deputado nacional, porque defendi todas as ilhas de Cabo Verde, todos os cidadãos cabo-verdianos, Santo Antão é bravo. E estou disponível, com a vontade do povo cabo-verdiano e com a ajuda de Deus, em ser o próximo presidente de Cabo Verde para poder ajudar o meu país. Não tenho dúvidas que o caminho que eu estou a trilhar é um caminho que não é fácil, porque eu não tenho apoios partidários. E nem eu digo-lhe não tenho, mas tenho um grande apoio, que é o apoio da sociedade civil cabo-verdiana, do povo de Cabo Verde. No grupo que me apoia, eu tenho personalidades e até dirigentes de todos os partidos políticos cabo-verdianos, do PAICV, do MPD, da UCID e do PP. Portanto, são pessoas que, apesar de conhecerem, de saberem o que eu tenho, de facto, um partido político, revêem em mim como alguém que possa, de facto, exercer o cargo de forma independente. Portanto, eu, a partir do dia 17 de outubro, o meu primeiro compromisso será um compromisso com os cabo-verdianos. Porque os candidatos partidários que nós conhecemos, o primeiro compromisso que eles terão é o compromisso com os seus partidos, primeiro, e depois com os cabo-verdianos. E eu serei um presidente que vai zelar pelo cumprimento da Constituição. Sou advogado de profissão, conheço muito bem a nossa Constituição, conheço muito bem os poderes do Presidente da República e os poderes do Governo. Sei fazer a diferença. Obviamente que não irei interferir na governação. O Dr. Ulisses Correia sabe que eu, como Presidente da República, ele terá um Presidente com uma colaboração institucional. Aí está a diferença da linguagem de um outro candidato partidário que fala sempre em cooperação institucional. Não, fala-se de colaboração institucional. Os órgãos da soberania devem ter uma colaboração. E é isso que eu farei em relação ao Dr. Ulisses Correia Silva. Há o candidato do PAICV, que diz que é preciso equilibrar o poder em Cabo Verde. Ele quer dizer que ele quer ser Presidente da República praticamente para fazer oposição ao governo. Porque esse governo foi, portanto, emana das últimas eleições de abril passado. Portanto, o povo de Cabo Verde escolheu o MPD e o Dr. Ulisses Correia Silva para governar Cabo Verde. O Presidente da República não pode querer equilibrar o poder, fazer oposição ao governo. Não, mas não é a sua função. Não é a sua função. A sua função é, de facto, respeitar a Constituição, fazer uma presidência que influencie o governo a governar cada vez melhor e para todos os cabo-verdianos. Há um outro candidato, que é o candidato do MPD, que quer um presidente, uma maioria e um governo. Significa o quê? Significa que ele quer ser um apoiante incondicional do governo em contrapartida do apoio que ele recebeu. Também está errado. O Presidente da República, num sistema democrático como o nosso, não tem que ser um apoiante ferrenho, digamos, utilizando a linguagem futebolística do governo. Não. Ele, se o governo está a governar bem, sim senhora, ele deve aplaudir e deve incitar o governo a governar cada vez mais e melhor. Mas se o governo não está a cumprir as suas funções constitucionais, não está a governar bem, não está a governar para todos os cabo-verdianos, não está a cumprir a sua promessa eleitoral,
o Presidente da República tem que chamar a atenção ao Governo. Tem que ser o Governo que, portanto, ele deve, portanto, andar pelo caminho que é o mais correto. Esta é a função do Presidente da República no âmbito do nosso sistema. Portanto, as funções são claras, são separadas. E os dois candidatos apoiados pelos partidos têm claramente no seu comportamento uma atitude de interferência, porque eles foram primeiro-ministro, têm sempre esta tendência de interferir na governação do país. Não tenho dúvidas de que, pelo passado desses dois candidatos, estou a falar de factos, por aquilo que eles fizeram no passado, nos seus partidos, hoje, seguramente, que não são os melhores candidatos para os novos tempos. E se forem eleitos, seguramente que irão interferir e podem criar instabilidade governativa em Cabo Verde. E é isto que nós não queremos. Então quer dizer que a experiência que parece ser uma força pode, entretanto, ser uma fraqueza neste contexto? Pode ser, sim, senhor. Nesse contexto que nós vivemos, pode ser, porque repare que são candidatos dos partidos. O candidato do PSV só avançou com a sua candidatura depois de ter o apoio do seu partido. O candidato do MPD hesitou variedíssimas vezes para se avançar. Variedíssimas vezes, até fazendo uma certa chantagem ao partido. Eu vou com apoio, sem apoio do partido. Portanto, todos estavam à espreita do apoio partidário para poderem avançar. Eu fui o primeiro candidato, primeiro cidadão que se disponibilizou a servir o meu país, dizendo claramente que eu quero ter o apoio da sociedade civil e dos cabo-verdianos em primeiro lugar. O que é que pode fazer um candidato em hesitar se não tiver o apoio? O que é que, pela sua experiência também já está nisto, o que é que pode dificultar mais caso não houver o apoio? Será a questão logística? Somos ilhas? Não, de facto é um candidato que vai às eleições presidenciais num país como o nosso, que é muito partidarizado, onde ainda as pessoas, as candidaturas têm um cunho partidário muito forte. Um candidato como eu, de facto, é um candidato de coragem. Tem muita coragem, mas de convicção. Eu tenho a coragem política, tenho a convicção, porque sei que o caminho não é fácil. Mas eu costumo dizer que eu perdi a minha mãe com 1 ano e 9 meses, portanto, sempre lutei na vida. Lutei e hoje estou aqui perante os cabo-verdianos querendo ser o seu presidente. Significa que tudo na vida tem que ter uma luta, tem que ter uma convicção, e eu estou seguro que os jovens, sobretudo os jovens que muitas vezes não estão motivados para a política, revêem em mim uma pessoa em quem eles podem confiar e que lhes inspira. Uma pessoa que inspira efetivamente a nossa juventude. Não é por acaso que eu tenho comigo muitos jovens. Por onde eu passo, quando eu abordo a nossa juventude, eu explico a razão da minha candidatura, os jovens apoiam. Apoiam porque vem nessa candidatura uma candidatura da cidadania, uma candidatura apartidária, uma candidatura verdadeiramente independente, como diz a nossa Constituição da República. E também os jovens querem novos políticos. Mas não é somente os jovens, um partido político teve como seu slogan nas últimas legislativas um slogan interessante, basta dos mesmos. E de facto, Cabo Verde precisa hoje de novos políticos, até para desanuviar esta tensão crescente que existe sempre entre o MPD, o PSV, entre o Dr. Carlos Veiga, o Dr. José Maria Neves, entre o passado e a democracia, entre o Partido Único e o Partido da Democracia. E, portanto, é preciso desanuviar essa tensão, e a melhor forma de o fazer é eleger
uma cara nova que une os cabo-verdianos. Tenho certeza absoluta, tenho a convicção de que serei o presidente de Cabo Verde, mas não quero ser um presidente só para ser o presidente de Cabo Verde, não por vaidade própria. Não, eu quero ser um presidente para ajudar o meu país, para ajudar os jovens cabo-verdianos, as mulheres que ainda sofrem muito, para ajudar a construir um país com mais igualdade social, com mais oportunidades, com mais justiça. Sabe que ainda em Cabo Verde nós temos muitas pessoas, muita gente a viver muito mal, a viver debaixo do limiar da pobreza. O senhor jornalista já conhece Alto da Glória? Já visitou Alto da Glória? Já visitou Jamaica aqui na Saída da Praia? Já visitou Bela Vista? Já visitou outros bairros em São Vicente, no Sal, na Boa Vista? Há muita gente a passar mal neste momento. E nós nos gabamos muitas vezes de sermos um país do rendimento médio, um país democrático. A democracia só tem sentido se de facto o povo, as pessoas, são felizes. Não vale a pena termos uma democracia formal e termos as pessoas a viverem com menos de 200 escudos por dia em Cabo Verde, com um rendimento mensal, o salário mínimo com um salário muito abaixo do salário mínimo nacional. Então temos que trabalhar afincadamente para podermos resolver ainda essas questões, essas situações que afetam gravemente os cabo-verdianos. Temos muitos jovens no desemprego, jovens com formação, que ainda continuam no desemprego. Tudo isto toca provavelmente na justiça, na segurança interna, no sistema político. O que é que a sua candidatura fará, caso for eleito, relativamente a isto? Olha, relativamente à justiça, a justiça é uma área, é um setor, é um órgão de soberania fundamental no Estado de Direito Democrático. É um dos pilares da democracia. Não há nenhuma democracia sem um poder judicial forte e independente. Como Presidente da República, tudo farei para garantir a independência dos tribunais. O juiz deve obedecer somente à sua consciência e à lei. Todavia, tudo farei também, como um homem também da justiça, como advogado de profissão, que sente as consequências, muitas vezes, não muito boas da nossa justiça. Tudo farei para que a justiça funcione da forma mais célere possível. A morosidade é um cancro da nossa justiça. Já tentamos combater a morosidade. Vários governos tentaram combater isso. Os dois candidatos, os meus dois concorrentes, tentaram, mas não conseguiram ainda resolver os problemas da justiça. É verdade que houve uma reforma aqui em Cabo Verde, em 2010, com a revisão constitucional, em que a justiça formalmente passou a ser um setor mais independente. Porque hoje a justiça funciona com aquilo que nós chamamos de autogoverno. São os próprios magistrados, magistrado do Ministério Público, magistrado judiciais, é que fazem a gestão da própria justiça. Portanto, a justiça é um autogoverno. Mas, de facto, relativamente à morosidade, algo não vai bem. E nós temos que descobrir o que é que não funciona bem na nossa justiça e que faz com que a nossa justiça é muito lenta. Temos que descobrir isto. Eu, como chefe de Estado, exercerei todas as minhas influências, todos os meus poderes. Sentarei à mesa com todos os operadores judiciários, os magistrados, com os magistrados do Ministério Público e judiciais, com os oficiais de justiça, com a ordem dos advogados, para conjuntamente tentarmos encontrar uma boa solução para a nossa justiça. Mas também serei muito atento à questão do acesso
a justiça. Num país como o nosso, em que há ainda muita pobreza, como já vimos, temos cerca de já entre 15 mil cabo-verdianos que vivem debaixo do limiar da pobreza, que, portanto, não têm acesso à justiça. É óbvio e é claro que a lei permite o patrocínio judiciário, através da ordem dos advogados, permite. Mas nós queremos que o cabo-verdiano que não tenha acesso à justiça, não tem meios para aceder à justiça, possa ser defendido por um bom advogado, por um excelente advogado. Ele tem esse direito. Depende da complexidade do caso. Quando o caso é complexo, nós devemos fazer tudo para que ele esteja representado dignamente. Não podemos ter em Cabo Verde e dar a ideia que nós temos uma justiça para os ricos e uma justiça para os pobres. Isto não. Como Presidente da República, tudo farei. E tudo farei para que isso não aconteça. Posso dizer que eu tenho as melhores relações institucionais como advogado, mas também já fui deputado com os órgãos, os operadores da justiça. E, portanto, não é difícil de eu sentar-me à mesa com todos para discutirmos e definitivamente resolvermos o problema da morosidade da justiça. Esta, se me é permitida, é uma promessa que eu faço, porque sei que os cabo-verdianos sentem os efeitos da morosidade. Os cabo-verdianos, de facto, não estão contentes com a nossa justiça, embora a justiça tenha melhorado bastante, mas é preciso fazer muito mais agora. O governo deve trabalhar, eu tudo farei, estarei muito atento para que o governo crie as condições para que a justiça possa funcionar. O governo não interfere e nem deve interferir na justiça, porque a justiça é independente. Mas o governo tem a obrigação de, no orçamento do Estado, dotar o setor da justiça com meios suficientes para que, de facto, a justiça possa funcionar com dignidade. E tudo farei para que isto venha a acontecer como chefe de Estado de Cabo Verde. Como é que atuaria relativamente à política externa? O chefe de Estado partilha as suas competências no âmbito da política externa com o governo. Eu serei o primeiro defensor da imagem de Cabo Verde como chefe de Estado. Tudo farei para que Cabo Verde seja um país muito bem visto no mundo, um país com credibilidade, um país respeitador do direito internacional, um país respeitador dos direitos humanos, e trabalharei conjuntamente com o governo para reforçar, para que Cabo Verde reforce as suas relações bilaterais de cooperação com os nossos parceiros tradicionais que nos ajudaram desde o início da formação do nosso Estado, desde a nossa independência. No caso da China, da Rússia e os países da CPLP, com os quais nós temos relações de sangue, são especiais, a União Europeia, os Estados Unidos da América, enfim, tudo farei para também aumentar ainda o leque de países com os quais Cabo Verde deve ampliar a sua relação. Cabo Verde deve ser um país cada vez mais aberto ao mundo, com uma diplomacia que funcione efetivamente ao serviço dos cabo-verdianos, em primeiro lugar, mas também da comunidade internacional. Cabo Verde deve ser um país útil à comunidade internacional. Nós temos todas as condições para sermos este país, tendo em conta também a nossa localização geográfica, o nosso percurso como país credível e respeitado no mundo. E relativamente ainda a esta parte, eu quero, com a sua permissão, dizer que eu contarei com todos os cabo-verdianos para todos aqueles que têm a competência, que podem ajudar Cabo Verde, que têm o seu know-how, aqueles que podem fazer um lobby também, entre aspas, a favor de Cabo Verde. Contarei com todos. Por isso eu não sou contra os chamados embaixadores políticos. Não. Os embaixadores políticos podem dar um contributo valioso a Cabo Verde. Mas eu farei diferente, talvez, dos meus dois adversários. Eu contarei não somente com os embaixadores políticos residentes, mas também da nossa diáspora.
Nós temos uma imensa diáspora. Temos quadros competentes na nossa diáspora, que conhecem a realidade da diáspora, conhecem os países de acolhimento. Eu tudo farei para chamar esses quadros também e nomeá-los embaixadores de Cabo Verde nos seus países de acolhimento. Será uma mais-valia para Cabo Verde. Sei que a nossa diáspora ama o seu país. Muitas vezes nós é que cometemos alguns erros, algumas injustiças em relação à nossa diáspora. Nós não chamamos, nós não implicamos muitas vezes a nossa diáspora no desenvolvimento de Cabo Verde. E, portanto, eu farei diferente. Terei em consideração todos os cabo-verdianos, toda a nação cabo-verdiana no país e na nossa diáspora. Vou contar com a nossa diáspora, com o nosso quadro na diáspora para dar o seu contributo, portanto, a nível da nossa diplomacia. Portanto, eu serei um presidente também que vai promover cada vez mais a melhoria da nossa democracia no mundo. Isso também faz parte daquilo que é bom para Cabo Verde. Nós somos uma democracia avançada, apesar da nossa pequenez. Temos que corrigir, efetivamente, alguns erros, porque a democracia é um processo. Temos que nos bater para termos a democracia económica que eu estava a falar há bocado. Que o fruto da nossa democracia tenha consequência no desenvolvimento de Cabo Verde e que todos os cabo-verdianos possam viver felizes. Portanto, a nossa diplomacia deverá estar ao serviço dos cabo-verdianos, da nossa diáspora, ao serviço da boa imagem que nós pretendemos, como chefe de Estado, transmitir ao mundo. Com esta nota, então, agradecemos a sua presença aqui. Foi realmente uma conversa agradável. Espero que tenha sido também para si que está lá em casa. E pomos o ponto final desta forma e com esta nota do candidato Dr. Hélio Sanches. Para si, que nos acompanhou, um obrigado muito especial e espero contar consigo nas próximas entrevistas, nos próximos momentos. E um bem-aja aqui ao candidato Hélio Sanches. Obrigado. Muito obrigado.